tem essa questão do garimpo. Por que tem a questão do garimpo? Porque tem um outro artigo da Constituição, vejam só, estão aí demonizando esses garimpeiros. Tem um artigo da Constituição, o 174, que diz que o governo federal deve estimular e facilitar a organização e a prioridade das sociedades, das cooperativas de garimpeiros para a mineração. O Estado deve priorizar os garimpeiros na mineração. Em 2006, governo do presidente Lula, o governo envia um projeto criando o Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto foi aprovado em 2008. O que é que diz o Estatuto do Garimpeiro? O Estatuto do Garimpeiro diz que o garimpo deve ser incentivado pelo governo porque, com as cooperativas, você evita a evasão fiscal, que é grande, no garimpo ilegal, você evita o crime ambiental do uso de substâncias impróprias como o mercúrio e você protege o trabalho do garimpeiro, do trabalhador, do operário, do garimpo. Isso tudo está no Estatuto aprovado no governo do presidente Lula. E agora você, e no caso dos índios, você tem o caso ali da reserva russa. A reserva russa é uma reserva de diamante, é uma reserva onde tem uma mina grande de diamante, que fica no município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Ali estão os índios Sintalar. Eles garimpam dentro da reserva deles. Eles tiram o diamante dentro da reserva. Já foi preso contrabandista ali comprando diamante. Isso tudo é conhecido. E os Sintalar nunca negaram que fazem garimpo. Pelo contrário, eles executaram dezenas, 20 ou 30 garimpeiros que não eram índios dentro da reserva, foram mortos por eles. Isso tem processo na Polícia Federal. Eu vi a investigação, eu li o inquérito dessas mortes. E são eles que fazem o garimpo. Porque fazem ilegalmente, porque não tem a regulamentação do artigo 174. Tem o caso dos mundurucus aqui no Tapajós. O que acontece com os mundurucus? Ou eles próprios garimpam o ouro, ou eles se associam com outros garimpeiros. Se dividem porque uma parte é contra e se cria essa situação de tumulto no país. Por quê? Porque muita gente conversa sobre isso, discute, debate, sem ter a base da informação, sem conhecer sequer as coisas básicas envolvendo essa polêmica. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho, porque, pelo visto, a gente está todo mundo muito desinformado, né? Eu vi uma matéria até que me chamou a atenção, queria a sua opinião, matéria que saiu no G1 sobre um livro. Põe lá, por favor, Freitas. Põe no ar aí. Matéria era um livro de um coronel. Pode baixar um pouquinho aí, ó. Que negava até a existência. Aí, ó, tá aí, ó. Carlos Alberto Lima Mena Barreto, A Farsa Yanomami. Aí qual é a síntese desse livro? Escrito pelo coronel ali, Carlos Alberto Lima Barreto. Pode baixar um pouquinho mais, Freitas? Aí, ó. E publicado pela Biblioteca do Exército, em 95, dizia, sem evidências, que a existência dos Yanomami era uma farsa. Aí está lá escrito lá. Aí eles ouvem até um pesquisador aqui, que é o Roberto Martins Filho, que diz, ó, a farsa Yanomami vocalizou uma preocupação comum do Exército, o medo de perder a soberania em áreas da Amazônia brasileira. E aí diz que uma fotógrafa inventou esse negócio de Yanomami, pegou várias tribos diferentes, botaram até gente rival dentro dessa coisa de Yanomami e tal. E aí a matéria questiona até o uso disso, porque esse é um discurso muito presente no Exército. O senhor que foi ministro da Defesa, o que o senhor me diz dessa narrativa em relação à criação, à fabricação de um povo indígena? Preocupação antiga. Tem um depoimento do sertanista Orlando Vilas Boas, que é um homem que dedicou a vida praticamente aos índios, sobre a possibilidade de manipulação dessas causas humanitárias das minorias nacionais em relação a interesses internacionais. Eu sei que há um livro dois jornalistas americanos, chamado Seja Feita a Vossa Vontade,
sobre a ação dos Rockefeller na América do Sul e a manipulação da causa indígena por esses interesses internacionais. Nesse livro tem lá uma passagem que diz que durante a Segunda Guerra, os nazistas estimularam em todo canto essa coisa das minorias. Inclusive lá na Polônia e na Tchecoslováquia, o pretexto foi a opressão sobre as minorias alemãs para o início da guerra. E um diplomata brasileiro, Afrânio de Melo Franco, foi até o relator na Liga das Nações de um debate sobre esse tema. E aqui no Brasil, segundo esse livro, tá lá, eu tenho o livro, os nazistas chegaram a reconhecer as populações indígenas como arianas para poder ter algum tipo de influência sobre elas. Isso, evidentemente, já aconteceu muito, acontecia contra os Estados Unidos por parte dos alemães, dizendo que eles maltratavam as suas populações indígenas, e isso diziam até com uma parte de razão, e no caso do Brasil, isso acontece até hoje. O que nós devemos partir é da seguinte realidade. Qual é a realidade? É a negligência, é o abandono, não é só por parte dos governos, é por parte do Estado brasileiro, é por parte da sociedade brasileira. Não se explica que na região mais rica, talvez do mundo, mas certamente do Brasil, onde está a maior fronteira mineral do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo, na Amazônia, onde está a maior floresta tropical do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de água doce do mundo, na Amazônia. A vice-presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista numa universidade dizendo isso: esqueçam a guerra do petróleo, essa guerra é do passado, a guerra do futuro é a guerra pela água. E a guerra do petróleo era a guerra de quem precisava de petróleo contra quem tinha petróleo. A guerra da água vai ser o quê? Vai ser a guerra de quem tem água contra quem precisa de água. E você tem aqui, nessa região da Amazônia, nas estações chuvosas, 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, meus amigos. Você tem uma área maior do que a Itália, maior do que o estado de São Paulo, de água doce de superfície. Se você for contar as águas subterrâneas, o aquífero alto do chão, o rio que corre paralelo ao Amazonas, os 600 mil metros cúbicos de água que o Amazonas despeja no oceano por segundo, 600 mil metros cúbicos na estação chuvosa, isso é água que espanta o mundo. Você acha que nessa região você vai ter a população mais pobre, os índios mais abandonados, os ribeirinhos mais abandonados? Não, isso tem alguma coisa gravemente errada para acontecer, por favor. Ministro, segura aí. Eu vou perguntar para o Jailson, que a conexão dele está fraca, eu tenho medo dele cair aqui. Ô, Jailson, é o seguinte, aí também, se o senhor quiser se manifestar depois sobre isso, eu agradeço. A gente sabe que essa mineração, ela movimenta muitos interesses, né? Tem muita gente envolvida, tem políticos, tem grandes empresários. A Lava Jato, aliás, quando ela investigou, ela descobriu ali tinha todo um roteiro dos diamantes de sangue, né? Os nossos diamantes de sangue, que eram a exploração e toda uma rota de tráfico utilizado até por grifes de luxo interessadas na extração ilegal desses minérios, inclusive nessa reserva mencionada pelo ministro de diamantes. O que você tem de informação sobre esses interesses, esses lobbies? O ministro também falou de ONGs e tal. Quer dizer, quem que está aí? Quem que a gente pode identificar? Você tem missionário travestido, né? Sei lá, empresário travestido de missionário, tem missionário de verdade? Qual é o interesse desse pessoal aí? Tem intermediário desse tipo de extração ilegal, com conexão com a política, com essas grandes redes de comércio de luxo? Olha,
O garimpo aqui, as pessoas fazem negócio entre eles. Não há um lobby, nós não temos conhecimento se existe um lobby com relação ao